E aí, pessoal, beleu por aqui? Vamos falar um pouquinho de Shell Script aqui nesse vídeo, especificamente do Shebang, né? Nós vamos entender o que o Shebang realmente faz. Esse vídeo é uma versão audiovisual do artigo que você pode encontrar no meleu.sh/shebang e ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte nós vamos ver como que o Shebang funciona, o que ele realmente está fazendo ali. Na segunda parte nós vamos ver por que algumas pessoas preferem usar o env para chamar o bash, né? Você já deve ter visto algumas pessoas começando o script com /usr, /bin, /env, espaço bash, alegando que isso melhora a portabilidade. Nós vamos ver se realmente procede aí essa informação. E por último nós vamos ver por que você deve sempre utilizar o Shebang, nunca você deve omitir o Shebang. Um script sem um Shebang é uma péssima prática. Um arquivo executável sem um Shebang pode causar alguns transtornos aí. Mas beleza, vamos lá, vamos começar agora vendo a primeira parte. Para poder a gente entender, vamos ver o nosso famigerado Hello World escrito em Bash, Shell Script, né? Vamos declarar aqui o nosso Shebang, /bin, /bash. Vamos executar um comando aqui, Hello World. Ok? Vamos salvar aquela permissãozinha de execução. Vamos limpar a telinha aqui um pouco. Vamos dar uma olhadinha no script. Hello.sh. E se a gente executar, como é de se esperar, a gente vai ter ali, nenhuma novidade até agora, era o que você esperava mesmo. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que esse /bin, /bash, o que está aqui, esse é o famoso Shebang, ele existe para quando a gente disparar, quando a gente executar um arquivo executável, o kernel vai procurar qual é o programa que está definido aqui e vai passar para este programa o nome do arquivo. Então, quando a gente executa, logicamente, né, você já era de se esperar também que se a gente executar o /bin, /bash, passar para ele um script, ele vai executar aquele script, isso é meio óbvio, né? Mas o que eu quero te afirmar é que executar isso aqui é a mesmíssima coisa que executar isso aqui. É a mesma coisa. O kernel faz exatamente isso. E agora eu vou te mostrar outras maneiras, outras evidências de que é exatamente isso que o kernel faz. Nós vamos agora criar aqui um outro script chamado myCatch. Vamos colocar no Shebang /bin, /catch. E vamos escrever um conteúdo aleatório aqui. O conteúdo deste arquivo será exibido em tela. Inclusive o Shebang /bin, /catch. Ok, salvei, dei permissão de execução. myCatch. Vamos limpar a telinha aqui. Se o que eu falei até agora for verdade, isso que eu vou executar aqui, né? Eu dei um catch no conteúdo de um arquivo e ele mostrou o conteúdo desse arquivo. Como eu estou dizendo, o Shebang serve para isso aqui, ó, botar o conteúdo deste programa que está definido aqui e passar para ele o nome do arquivo. Beleza, aqui nenhuma novidade, mas se eu executar aqui, ó, myCatch, ele faz exatamente isso. Pega o programa que está definido no Shebang, passa para ele o nome do arquivo. E é exatamente isso que ele faz. E se você ainda não está convencido de que é exatamente isso que o kernel faz, vamos ilustrar de uma outra forma. Nós vamos agora criar um arquivo chamado myecho. Vamos passar para ele no Shebang /bin, /echo. E vamos colocar um conteúdo aleatório. Conteúdo aleatório. O conteúdo deste arquivo não será exibido. Ok? Salvou. Permissão de execução. myecho. Vamos dar uma limpadinha na tela e vamos executar aqui, ó, myecho. Ele só mostrou o nome do arquivo. Por que será? Vamos dar uma olhadinha no arquivo, no conteúdo do myecho. Por que quando executou isso, ele só mostrou o nome do arquivo? Porque o que o kernel realmente fez foi, pegou o programa que está definido no Shebang, passou para este programa o nome do arquivo, e é isso que ele fez. Então, daí a gente vê que
o propósito do shebang, né? Ele serve para a gente passar para o kernel qual é o programa que vai interpretar aqueles comandos ali. Vamos fazer aqui uma outra coisinha aqui, ó. Maeco 1, 2, 3. Ó, por que isso aconteceu? Porque o kernel executou foi isso, ó, este programa, e passou para ele o nome do arquivo e mais esses argumentos aqui. Sacou? Então, tá aí evidenciado de que como que o shebang faz, como que ele funciona, né? Agora vamos à segunda parte desse vídeo, que mostra por que algumas pessoas, vamos lá no echo, no hello, por que algumas pessoas, ao invés de usar /bin, /bash, essas pessoas utilizam /usr, bin, env, bash, alegando, provavelmente você já deve ter lido aí, Stack Overflow, algo do gênero, que isso aumenta a portabilidade e às vezes rola uma polemiquinha porque a gente vê que não é bem assim. Vamos lá. E vamos executar aqui para ver se vai funcionar. Ok, funcionou. Hello World funcionou conforme esperado. Vamos lá, o que acontece? Quando você define uma coisa desse tipo, /bin, /bash, vamos ignorar isso aqui por enquanto. Quando você define /bin, /bash, você está dizendo para o kernel que você está querendo executar exatamente isso. Você está querendo executar o programa bash que está no diretório /bin. Certo? Beleza, entendido. Eu estou afirmando que o bash está precisamente no diretório /bin. Quando a gente faz /usr, bin, env e bash, é um pouquinho diferente. O env, ele vai executar o bash, mas ele vai procurar o bash no seu path. Você já deve ter aprendido aí também, né, nas suas primeiras aulinhas de Linux. O que é o path? É uma variável que tem todos os diretórios onde tem binário, né? Aí a gente vê aqui o meu, tá meio zoado ali, mas beleza. Todos os diretórios onde tem os arquivos binários que você executa. Qualquer programa que você executa, como o catch, algo. Vamos finalizar aqui. Vamos ver aqui, ó. Which catch? Onde será que está o catch? Ele está no /bin, /catch e o /bin está no meu path. Em algum lugar aqui aqui, /bin, tá aqui, ó. Então, o catch funciona se eu digitar somente catch, porque ele foi encontrado aqui nesses diretórios. Quando a gente executa um env e passa para ele o bash, ele vai procurar o bash em cada um desses diretórios e vai executar o primeiro que ele achar. Por que isso melhora? Por que algumas pessoas alegam que isso melhora a portabilidade? Porque existem alguns sistemas Unix onde o bash não está no /bin. Eu já ouvi dizer que no FreeBSD não é assim, ou não era assim no passado, não tenho certeza como é hoje. Particularmente, eu nunca vi um bash que não está no /bin, mas também nunca vi um env que não funcionasse. Por que eu prefiro o env? Tem dois motivos. Um motivo, simplesmente porque quando eu comecei a colaborar, a contribuir com projetos open source, essa era a prática do pessoal. Então, eu simplesmente segui o ritmo. Nunca tive nenhum problema com isso. E um outro motivo, que é talvez não tão relacionado com Bash, especificamente com Shell Script, mas com outras linguagens, é que, principalmente na área de DevOps ou na área de desenvolvimento, quando a pessoa trabalha com diferentes versões do Node, por exemplo, um desenvolvedor Node, o Node é uma ferramenta que serve para executar código JavaScript fora do browser, né? Provavelmente você já sabe disso. Mas o desenvolvimento dele é muito frenético, né? Estão sempre lançando versão nova e tal. E provavelmente a versão que você tem, se você instalar com apt-get, vai ser uma versão meio antiga, meio defasada. E às vezes um cliente seu trabalha com uma versão, o outro está mais atualizado. Então você acaba instalando utilizando uma outra ferramenta, provavelmente o NVM, que é um Node Version Manager. Eu particularmente gosto do ASDF, Version Manager. Então vamos dar uma olhada aqui no meu Node, onde é que ele está. Então ele fica instalado aqui. Se eu instalar com apt-get, provavelmente ele vai botar /usr bin node. Então vai ficar num lugar diferente. Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos escrever um hello world, hello.js. E vamos passar aqui /usr, /bin, /env, node. Dessa forma,
o env vai procurar o node no meu path. Eu não preciso dizer exatamente aonde está o node. Então isso é interessante, né? Eu posso transferir esse arquivo para um outro colega que não tem o node provavelmente no mesmo lugar onde está instalado para mim e ele vai poder executar isso. Hello world from Node.js. Fechei. Ok. Permissão de execução. Hello.js. E vamos executar aqui, ó. Beleza? Por que ele executou isso aqui? Aquela história lá da primeira parte do vídeo. Quando ele executa isso, na verdade, o kernel está executando isso aqui, mais o nome do arquivo. E aí, tá aí o Hello World. Então, tá aí evidenciado por que algumas pessoas preferem usar o /usr /bin/env com bash. Mais uma vez, eu não acredito que isso garanta portabilidade, porque o env também precisa estar ali /usr /bin/env. Então, o argumento da portabilidade não cola muito para mim, mas ainda assim vejo utilidade de procurar o binário no path. Então, isso é bom. Eu, particularmente, prefiro utilizar /usr /bin/env. E a terceira parte é porque você sempre deve usar o shebang. Nunca você deve omitir o shebang. Isso é perigoso. Eu já presenciei isso no meu trampo, uma situação em que o colega estava tendo problemas de depurar lá uma pipeline que estava quebrando toda hora e perdendo muito tempo, travando isso os desenvolvedores que queriam logo entregar, né, o software deles, o código deles, passar pela pipeline, e estava tendo muito problema. E ele não estava entendendo o que tinha de errado no código dele. E quando eu fui ver, o problema era que o código, a pipeline era executada no Alpine, que o shell padrão do Alpine é o Dash, né, que é padrão POSIX, e ele não entende a sintaxe do Bash. E o código que a gente estava tentando executar na nossa pipeline era escrito com a sintaxe do Bash, usava alguns recursos do Bash que o Dash não entendia. E aí a falta do shebang para dizer explicitamente que a gente queria executar o Bash estava quebrando lá a pipeline, estava dando muito problema. Então causou um transtorno lá. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar esse hello node.js. Ele é um arquivo executável, né? Vamos confirmar. Hello.js, ele é um arquivo executável, e quando a gente executar, a primeira coisa que o kernel faz é pegar lá o shebang e ver qual o programa que vai interpretar isso aqui. Se a gente omitir... esqueci de mencionar isso. Se a gente omitir... Nós vamos ver isso aqui agora. Se a gente omitir isso aqui, o kernel vai criar uma nova instância do shell, no caso aqui vai ser o bash, e vai tentar executar aquele comando no bash, nessa nova instância que ele criou. Vamos fazer isso aqui agora, ó. Hello.js. Ele tentou executar aquele comando, aquele código JavaScript no bash, e o bash não conhece aquela sintaxe, né? Tá dando aqui uns erros aqui. Então, daí você vê que é muito importante você sempre definir o seu shebang corretamente. Beleza? É isso aí. Até a próxima.